A paz do Senhor, meus irmãos. Quero, nesse momento, primeiro, saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer que estou com muita saudade de todos, mas em breve, né, estaremos juntos. Precisamos ter um pouco de paciência e prudência, mas Deus está à frente de todas as coisas e a nossa confiança está no Senhor. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve reflexão. O Espírito Santo, então, deseja falar conosco. Eu digo conosco porque também fala comigo e eu necessito também de ouvir a voz do nosso Deus. Então, eu gostaria de lhe convidar a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, onde nós temos um texto muito peculiar e pelo qual Deus vai falar aos nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o texto que eu quero ler com os irmãos é do verso, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, né? Do verso 25, apenas dois versículos, o 25 e o 26. Atos, capítulo 11, verso 25 e 26. Achou aí na sua Bíblia? Amém? E diz assim a palavra do nosso Deus: Partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo, e chamando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram na igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos pedir ao Espírito Santo que fale aos nossos corações? Oremos. Pai amado, Senhor de toda a glória, estamos aqui mais uma vez, ó Deus, reunidos na Tua presença. Apesar da separação geográfica, mas em um só coração, em um só espírito, estamos na Tua presença para ouvir a Tua voz. Por isso nós lhe pedimos, fale conosco, Espírito Santo. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. O que me chama a atenção nesse texto, tá? É que, como diz o próprio autor, né? Pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. O contexto histórico de Antioquia, onde estava ali uma igreja e a segunda igreja em termos de importância, né? Porque a primeira era a igreja de Jerusalém. E de Antioquia se tornou também uma igreja muito importante, não só pela quantidade de discípulos, mas também pela obra missionária que se realizava a partir dessa igreja. Antioquia era uma cidade grega, mas sob o domínio romano, e era, podemos chamar assim, de uma cidade cosmopolita, ou seja, habitava em Antioquia pessoas de vários lugares do Império Romano, pessoas de várias culturas, de várias nacionalidades, pessoas diferentes de várias religiões. E por meio do Evangelho, muitas vidas foram alcançadas a partir dessa igreja. E com o ensinamento da palavra de Deus, como nós lemos então no verso 26, que Barnabé, né, no 25 diz que Barnabé foi para Tarso em busca de Saulo, que naquela época ainda era chamado de Saulo, depois passou a ser chamado de Paulo. Foi em busca de Saulo para que Saulo o ajudasse naquela obra em Antioquia. E então passaram a ensinar aos novos convertidos
aos membros dessa igreja, né, os caminhos do Senhor, ensinar os mandamentos da palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. E por conta dessa, então, dessa nova postura dos discípulos, tá? Das pessoas que se convertiam ao Evangelho, ao caminho de Deus, à fé em Cristo Jesus, então havia uma postura diferente. As pessoas mudavam de comportamento. E por conta disso, então, foram chamados de cristãos. Alguns estudiosos até defendem a tese que esse termo, no início, era um tanto que pejorativo, mas depois passou então a significar ou a ser a identidade dos discípulos, né? Então, nós entendemos que ser um cristão é aqueles que têm qualidades que nos destacam, nos diferenciam do resto da sociedade. E quais são as qualidades que, primeiro, Deus gostaria de ver em nós, como cristãos? E digo também, qualidades essas que têm que se manifestar diante da sociedade. Quais são essas qualidades? Entre muitas qualidades da vida de um cristão, eu quero destacar 4 qualidades. 4 qualidades que vão nos diferenciar da sociedade e vão nos identificar como verdadeiros cristãos, discípulos de Jesus Cristo. Primeira qualidade, vejamos. Primeira qualidade que nós podemos aqui apontar é a qualidade que nós chamamos então de amor. Amor. O crente ou um discípulo de Jesus, ele tem que amar. Primeiro, amar a Deus acima de tudo e de todos. Deus é o primeiro mandamento, amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Deus tem que ser primeiro em tudo e em todo, Deus tem que ter primazia. Mas o amor a Deus nos leva também a amar ao próximo. Em Antioquia, quem liderava no início a igreja de Antioquia era Barnabé. E Barnabé podia então ensinar com propriedade a questão do amor ao próximo. Por que digo isso? Em Atos, no capítulo 4, há uma palavra que faz menção a Barnabé. Atos, capítulo 4, abra aí sua Bíblia, Atos, capítulo 4, no versículo 35 ao 37. Olha só o que diz o texto, o que o autor fala a respeito de Barnabé. Atos, capítulo 4, do verso 35 ao 37, que diz assim: E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Né? Então, José, cognominado ou apelidado pelos apóstolos Barnabé, o que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vejamos, Barnabé, né, o nome dele original era José, depois passou a ser chamado pelos apóstolos de Barnabé, vendeu uma propriedade, um terreno, né, vamos colocar dessa forma, e trouxe todo o valor e ofertou para ajudar as pessoas necessitadas. Barnabé então poderia e podia e pôde ensinar com propriedade o que é amar ao próximo.
E qual é a motivação que nós temos para amar ao próximo? O amor que temos por Deus, né? O amor que nós temos pelo nosso Deus. O Evangelho, o apóstolo João, ele também nos escreve algo a respeito do amor que vale a pena a gente conferir, que fala muito e nos exorta a amarmos mais ao nosso semelhante. O próprio apóstolo João, que também depois passou a ser conhecido como o apóstolo do amor, porque ele pregava muito, ensinava muito a respeito do amor. E ele então, na sua carta universal, na sua primeira carta universal, ele nos escreve o seguinte: abra aí sua Bíblia, 1 João, no capítulo 4, do verso 19 ao 21. 1 João, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, do verso 19 até o verso 21, e olha só o que diz: nós o amamos porque nos amou primeiro. E aqui João então fazendo menção do amor que nós temos para com Deus. Nós o amamos porque Deus nos amou primeiro. Interessante esse versículo que traz essa referência de Deus ter nos amado primeiro, porque é um amor incondicional, um amor sem interesses, o amor ágape, o amor que nos amou. Deus nos amou mesmo sendo nós pecadores. Como diz Paulo em Efésios, éramos tidos como inimigos de Deus e mesmo assim Ele nos amou. Então, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, apesar de nós mesmos, apesar das nossas falhas, Ele nos amou. Continuando a leitura, verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então essa é para nós refletirmos e vivermos. Eu não posso dizer que amo a Deus e ignoro o meu irmão, ignoro as necessidades do meu irmão. Barnabé ensinava como propriedade amor ao próximo, porque ele vivia isso. Ele vivia o que ensinava, né? Então essa é a primeira qualidade de um cristão, o amor ao próximo. Segunda qualidade de um cristão, fé. Afinal de contas, a fé é a nossa identidade. Somos chamados de crente porque nós cremos. E crer significa ter fé. Mas não é fé em qualquer um, é fé em Jesus Cristo. E o que diz a palavra de Deus? Aproveitando que a Bíblia está aí aberta em 1 João, né? 1 João, no capítulo 5, talvez na sua Bíblia talvez esteja na mesma página. Na minha está na mesma página. O texto que eu quero apresentar aqui, que é em 1 João, capítulo 5, no verso 4 e 5. 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. Olha só o que diz. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso 5. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então não é fé em qualquer um, é fé em Jesus Cristo. Fé que nos leva a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E sendo Ele o Filho de Deus, Ele é Deus. Sendo Ele o Filho de Deus,
Ele tem todo o poder no céu, na terra e até mesmo debaixo da terra. E aí eu pergunto, qual é a melhor forma de demonstrarmos a nossa fé? A melhor forma de demonstrarmos que nós temos fé, eu posso dizer que é através da oração. Porque quando a pessoa não crê, ela não ora. Mas quando o crente, e ele é conhecido porque ele crê, crente é quem crê. Quando ele crê, quando ele tem fé em Jesus Cristo, e quando ele crê que Jesus Cristo pode todas as coisas, então ele vai demonstrar essa fé através da oração. É dobrando o joelho e apresentando ao Senhor as suas necessidades, as suas lutas, as dificuldades. É apresentando ao Senhor. Isso sim. É aí que nós demonstramos que realmente temos fé. Então, essa é a segunda qualidade que um cristão tem que demonstrar diante de Deus e diante da sociedade. Porque as pessoas precisam ver que nós somos discípulos de Jesus, porque confiamos em Jesus. E é necessário que as pessoas vejam isso, até para que as pessoas possam recorrer a nós, clamando, pedindo, ore por mim. Já me aconteceu isso no trabalho, pessoas sabendo que eu era servo de Deus, então vieram me pedir ajuda, me pedir oração. Ore por mim, ore pelo meu filho, ore pela minha família. Isso mostrava, e era a minha identidade diante da sociedade, a minha fé. E eu orava por eles. E depois, quando eles obtinham a vitória, vinham me agradecer. Aí eu tinha a oportunidade de falar do amor de Deus, de falar do poder de Deus, de pregar o Evangelho para essas pessoas. Que as pessoas nos vejam assim, como pessoas de fé. Amém? Terceira qualidade de um discípulo de Jesus. Terceira qualidade de um discípulo de Jesus Cristo é a santidade. A santidade. Como se obter santidade? Como se obter santidade? Abre a sua Bíblia. Vamos lá para João, no capítulo 17, um texto muito conhecido, né? João capítulo 17, verso 17. João 17, 17. E olha só o que diz. Abriu? Achou? João 17, 17 diz assim. Olha, esse aqui eu vou explicar primeiro. O contexto do capítulo 17 do Evangelho de João é a oração de Jesus. Jesus orando ao Pai, clamando pelos discípulos, por nós, Igreja do Senhor. E ele então diz assim, em meio à oração, ele faz um pedido ao Senhor, ao Pai. No versículo 17, Jesus então pede ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que nos santifica. Há um outro texto que também nos ensina a mesma coisa. Um outro texto, Salmos 119, verso 9. O que diz? Vamos ler? Salmos 119, verso 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. Conforme a tua palavra, Senhor. Aqui o salmista falando para Deus, conforme a tua palavra. A palavra de Deus é que vai nos purificar,
é a palavra de Deus que vai nos santificar. Jesus também diz algo interessante lá no capítulo 15. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que nos santifica, é a palavra de Deus que nos purifica, é a palavra de Deus que nos torna pessoas melhores. Nós somos conhecidos pelas nossas ações e pelas nossas reações. São nossas ações, nossas reações que irão nos identificar. Nossas ações, né? As reações principalmente as reações diante das ofensas, diante das contradições. E se as nossas ações, as nossas reações, forem respaldadas pela palavra de Deus, aí então seremos conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, permita que a palavra de Deus venha transformar a tua vida. Permita que a palavra de Deus venha moldar o teu caráter. Permita que a palavra de Deus venha direcionar as tuas atitudes, as tuas ações, as tuas reações. Viva a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, pois somente assim somos santificados. E a quarta e última qualidade de um cristão. O cristão é um adorador. Ele é um adorador. E falar de adoração, a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, a adoração, o adorar, o verbo adorar, a primeira vez que esse termo aparece na Bíblia é em Gênesis, capítulo 22, Gênesis, capítulo 22, abra aí sua Bíblia, Gênesis, capítulo 22, você conhece o texto? É o texto que fala do sacrifício de Isaac, quando Deus pede a Abraão Isaac em holocausto. Mas eu quero chamar a atenção de uma palavra dita por Abraão, lá no capítulo 22, no verso 5. Gênesis 22, verso 5. Olha só o que Abraão disse. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O que Abraão ia fazer com Isaac? O que Deus havia lhe pedido era que Abraão oferecesse Isaac em holocausto. Holocausto, sacrifício de holocausto, requeria que Abraão matasse seu filho e depois o queimasse sobre a lenha. E aí então podemos ver que a adoração está vinculado a sacrifício. Outro texto que eu quero chamar a atenção é em 1 Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo 1 Samuel, capítulo 1, no verso 1, do verso 1 ao 3. 1 Samuel, capítulo 1, no verso de 1 a 3. Olha só o que diz o texto. Houve um homem em Ramataim, Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú,
filho de Tou e filho de Zufi, efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, Finéias, os 2 filhos de Eli. Então, vê que a palavra adoração está vinculado a sacrifício. Sempre quando os judeus, ou naquela época os hebreus, os israelitas, sempre quando iam adorar ao Deus de Israel, oferecia sacrifícios sobre o altar. A adoração sempre naquela época, sempre no Antigo Testamento, a adoração está vinculado a sacrifício. E no Novo Testamento? Também. Podemos entender também que no Novo Testamento a adoração está vinculado também a sacrifício. A adoração vai muito mais além do que apenas louvores, do que música. Um adorador não é apenas cantar. Adoração não é apenas cantar louvores. A adoração é um estilo de vida. Um estilo de vida sacrificial. Romanos, Paulo nos ensina isso. Romanos, no capítulo 12, vamos ver o que diz? Romanos, capítulo 12, o que Paulo, o apóstolo Paulo, sim, o mesmo que ensinou os crentes, os discípulos de Antioquia, e estes foram chamados de discípulos e depois chamados de cristãos, o que o mesmo apóstolo nos ensina? Para que também sejamos conhecidos como cristãos. Olha só o que ele nos ensina concernente à adoração. Diz aí Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Olha só o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento. Verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Começa aqui, ó. Culto racional, com entendimento. É entender o que a palavra de Deus nos ensina. É entender que os mandamentos de Deus não são uma prisão, pelo contrário, é uma proteção. Não é uma cerca que nos aprisiona. Lembra do curral das ovelhas? Nós somos ovelhas. A cerca não é para nos aprisionar, é para nos proteger. Então a palavra de Deus é para nos proteger, porque quando nós temos uma vida respaldada pela palavra de Deus, o maligno não pode nos tocar. E adoração significa isso. É abrir mão da nossa razão, abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso querer para fazer a vontade de Deus. Quando nós chegamos a esse entendimento, podemos ser então identificados pelo próprio Deus como verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Que adoram o Pai em espírito, mas em verdade, com sinceridade. Que Deus nos identifique assim. Estamos
perto da volta do Senhor Jesus. Quando Ele voltar, será que seremos identificados pelo próprio Deus como verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos, pessoas que amem ao próximo, pessoas que têm fé, a fé genuína em Cristo Jesus, pessoas que se santificam na palavra, que têm uma palavra respaldada, uma vida respaldada pela palavra de Deus? Será que seremos identificados como verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade? Eu espero que sim. Eu espero que você seja identificado, não só por Deus, mas que a sociedade também te veja dessa forma, como verdadeiro cristão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus fale melhor ao teu coração como Ele falou ao meu. Porque essa palavra também serve para mim. É para todos nós. Que sejamos assim, verdadeiros cristãos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe teu lar. Que Deus abençoe tua família, em nome de Jesus. Amém.